Abra a tua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra dessa noite é a respeito do oleiro e do vaso. Vamos entender quem é o oleiro e quem é o vaso. O que o oleiro faz e o que o vaso faz ou deixa de fazer e o que isso tem a ver com as nossas vidas. Vamos entender certinho isso aqui. Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus se referiu aqui, através do profeta Jeremias, à nação de Israel, que naquela altura da sua história havia se desviado muito dos caminhos do Senhor, e Deus chamava eles para perto. E Deus usou essa metáfora do oleiro e do vaso para falar a respeito do cuidado ou da maneira que ele lidaria com eles. E nós muito bem podemos aplicar isso nas nossas vidas, podemos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E ele disse: olha, vá lá na casa do oleiro, vá lá que eu quero te explicar uma coisa. E ele foi e ele viu o oleiro trabalhando com uma roda. Quero que prepare aqui um videozinho, só para a gente ver um pouquinho. Quem já viu um oleiro trabalhando? Poucos, legal. Então você vai ver agora, tá? Eu já vi ao vivo, isso é bem legal, dá vontade da gente mexer, sabe, no negócio lá, que fica girando. E pelo que a gente entende, a tecnologia não mudou muito, até os dias de hoje. A única coisa, pode soltar aí, é só para você ir vendo. Olha que legal. Opa. Isso. Aí, olha que legal. Como é que o oleiro faz? A única coisa que mudou é que hoje em dia é elétrico o motorzinho que gira o negócio, né? Antigamente era no pé. Mas olha que habilidade interessante. Parece fácil, parece bem fácil. Mas, hora que você vai mexer nesse negócio aí, parece que você vai conseguir moldar, mas você coloca um pouquinho a mais de força, ele se arrebenta tudo e vira barro para tudo que é lado. Olha que habilidade interessante do oleiro moldando o vaso, cada detalhe, né, enquanto essa roda gira. Só para você entender, obrigado. Isso é muito legal entender que Deus compara a humanidade com essa figura. Ele usa para que nós possamos entender o seu trabalhar nas nossas vidas. E já de cara, eu quero que você se entenda, que você se coloque no lugar deste vaso. E o próprio Deus é o oleiro que vai trabalhar as nossas vidas. Sabe, nós estamos num momento que estamos falando bastante a respeito de um caminho, a respeito de uma escalada que nós temos de crescimento espiritual. E crescimento espiritual, temos dito isso, tem a ver com um amor crescente por Deus e pelo próximo. Quanto mais eu amo a Deus e quanto mais eu estendo esse amor que eu mesmo recebi de Deus às outras pessoas, mais eu estou crescendo espiritualmente. E não importa em que estágio nós estejamos dessa escalada de crescimento, o Senhor tem algo para nos ensinar. E o que Ele quer nos ensinar nessa noite é a respeito do seu trabalhar nas nossas vidas. A verdade é que Deus quer te salvar, sim, mas Ele quer te moldar de acordo com a sua vontade. Ele quer te trabalhar, ajeitar o que de repente está torto, algumas coisas na tua vida e na minha vida que precisam ser trabalhadas. E nós precisamos nos submeter ao oleiro, precisamos nos submeter ao próprio Deus que quer trabalhar conosco. A verdade é que Deus quer fazer de nós, quer fazer de cada um de nós vasos para a honra de Deus, vasos para louvor da sua glória. Todos nós fomos criados com este objetivo,
Deus criou a humanidade inteira para o louvor da sua glória. Ele criou para que Ele pudesse se alegrar através de nós. E para isso, nós precisamos primeiro estar na mesa do oleiro. Primeiro nós precisamos nos colocar à sua disposição. Naquele tempo Deus queria dar mais uma chance para o povo de Israel, que havia se desviado dos seus caminhos, e disse: olha, eu quero fazer com vocês assim como o oleiro faz com o vaso. Eu quero moldar vocês, eu quero trabalhar vocês, eu quero transformar você de um pouco de barro bruto, de algo que aparentemente não tem serventia, em algo valioso, em algo precioso. E com Deus não tem produção em série. Com Deus é tudo handmade, é tudo feito à mão, é tudo especial. Fala para o teu vizinho: você é um barro especial. Você é feito pelo dedo de Deus. Essa é a verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que, assim como o oleiro escolhe um barro bom para que possa ser feito, possa ser trabalhado esse vaso, ele te escolheu e ele te chamou para que você se coloque nessa mesa e que você se disponha e não queira pular fora da mesa. Que você fique ali naquele lugar esperando para ser trabalhado por Deus, fazendo a tua parte para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Você é feito de um bom barro, sabe? Tem barro que não dá para fazer vaso, mas nós somos um barro bom, um barro chamado, um barro escolhido pelo próprio Deus. Quero que coloque um texto aqui de Efésios, capítulo 1, versículo 11. Eu coloquei na Nova Tradução em Linguagem de Hoje, que vai falar uma tradução bem legal, se você quiser acompanhar aqui, mas todas elas falam a mesma coisa. Diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Vamos ler de novo essa frase do final. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Aplicando isso à nossa metáfora, a verdade é que Deus te separou, Deus te chamou no meio de um monte de barro, e se a gente for olhar, isso tem muito sentido, e essa metáfora de Deus tem muito sentido, porque a Bíblia fala, conta lá em Gênesis, que o ser humano foi criado a partir do barro, que do barro nós somos criados e ao barro voltaremos. A verdade é que esse corpo mortal veio do próprio barro moldado pelas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor soprou um fôlego de vida nas narinas do homem, e a partir do homem criou a mulher, e a partir daí a humanidade passou a existir. E Ele nos criou e nos separou com o propósito de louvá-lo e de engrandecer o seu nome através das nossas vidas. E aqui diz que nós somos chamados e escolhidos para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos deixar de ser simplesmente um pedaço de barro no meio de um monte de barro. E olha que aqui na nossa região a gente entende de barro, né? Nesses dias de chuva, a gente sofre com barro. A gente vai lá, às vezes para Santa Catarina, né? E brinca com eles que lá eles não têm terra. Né, lá no litoral, eles têm areia só, eles ficam bravos, né? Você construiu, brinca com a Bíblia, né? Você construiu tua casa sobre areia, meu amigo, né? Mas não, é terra, diz ele. Fala, não, isso aí é areia, a terra tem que ser vermelha, né? A nossa terra, o nosso barro, a gente entende disso. A verdade é que, através de Jesus, nós somos separados para ser vasos nas suas mãos, para ser usados segundo a sua vontade. Deus nos escolheu e agora cabe a nós entender que, por nós sermos escolhidos pelo próprio Deus, nós temos que escolhê-lo de volta. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus demonstrou de uma vez por todas o seu amor por você. Ele mostrou o quanto você é amado, quanto você é escolhido por Ele ao enviar Jesus a essa terra. Jesus, ao vir nós ao entendermos a sua mensagem, entendermos o seguinte: olha, eu estava lá como um barro sujo, como um barro que não tinha valor algum, que estava diante de Deus, estava
distante de Deus, separado dele pelos meus delitos e pecados. Em Cristo, Deus me deu vida. Em Cristo, eu posso alcançar a vida eterna. Em Cristo, eu posso ter propósito de existência. Eu não estou aqui simplesmente passando 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos. Quem nos dera viver tudo isso aqui nessa terra? Mas eu vou viver eternamente ao lado do Senhor. Eu posso ter um propósito muito maior da minha existência. Eu fui criado para o louvor e glória do nome do Senhor. Nós somos separados pelo próprio Deus, mas nós precisamos reconhecer, dar valor a este fato de Deus nos ter separado, Deus nos ter feito o seu povo. 1 Pedro 2, 9 e 10, acompanha aqui conosco aqui atrás, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Aqui fala de um antes e depois. Antes vocês nem sequer eram povo. Antes vocês não estavam na mesa de Deus para ser trabalhados. Antes vocês estavam lá como um barro bruto. Mas depois nós nos tornamos povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Antes do quê e depois do quê? Antes de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe, até a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a história da humanidade, daqueles que acreditam em Deus, daqueles que não acreditam, principalmente no mundo ocidental, é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida pode e deve ser dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O Senhor te chama e te diz: olha, eu te escolhi antes mesmo de você nascer. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Existe um salmo que diz: olha, que o Senhor viu os nossos ossos ainda em formação, no ventre da nossa mãe, e nos chamou e nos escolheu. E hoje o Senhor te chama para perto dele. Hoje o Senhor te diz: olha, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero estar perto de você, eu quero que você receba a minha vida na tua vida. Eu não quero mais que você corra por essa vida e viva dia após dia, dia após dia, sem propósito, sem saber por que você existe. Para quê? Para que tudo isso? Para que passar por que nós passamos aqui? Para que viver o que nós vivemos? O que adianta? E o Senhor nos chama e diz: olha, eu tenho um propósito muito maior para você. Você foi criado para ser eterno. Você foi chamado, você foi escolhido para estar diante de mim. Tenha isso em alto valor, em alta conta na tua vida. Valorize isso, porque o oleiro te chamou para estar diante dele. E agora qual vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser: Senhor, tu és o oleiro? Que bom, então eu quero ser teu barro. Tu és oleiro? Então eu estou aqui, Senhor. Então pode me pegar, pode colocar em cima da tua mesa, do teu torno de oleiro lá, e me girar. Pode fazer a tua vontade, pode me moldar, Senhor, que eu vou me dispor para que o Senhor trabalhe na minha vida. Depois que nós entramos nesse caminho de buscar Jesus, nós entregamos nossa vida e nosso coração a Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu reconheço que eu preciso e eu quero viver a partir de agora para você, contigo, ao teu lado. Depois que a gente faz isso, a gente entra num caminho maravilhoso em nossas vidas. Depois que a gente faz isso, a gente é tirado de um barro sujo e é colocado em cima da roda do oleiro. E a partir daí o Senhor te diz: que bom que você veio, que bom que você entrou, que bom que você escolheu esse caminho, eu estava te chamando mesmo. E depois que a gente escolhe esse caminho, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Diga assim: Deus quer trabalhar comigo. Sabe, não é um Deus distante, um Deus que simplesmente se preocupa com as coisas lá longe. É um Deus próximo, é um Deus pessoal, um Deus que se importa contigo e que quer trabalhar na tua vida. Mas é preciso entrega da nossa parte. É preciso nós nos dispormos para ser trabalhado. Sabe, já viu algum barro teimoso? Você consegue imaginar algum barro teimoso? O oleiro coloca o barro e o barro pula fora da casinha. E o oleiro coloca e o barro pula fora. Na vida real não tem, né? Acho que nem areia movediça, né? Não faz isso, né? Que não é isso que quer dizer. Mas muitas vezes nós agimos dessa forma.
Deus nos chama e nós vamos para a presença dele e nós dizemos, Senhor, eu quero você. Mas aí, a hora que começa o trabalhar de Deus na nossa vida, a hora que começa a perceber que algumas coisas que existem na minha vida não estão de acordo com a vontade do oleiro, aí a coisa começa a pegar. Aí a gente começa a querer pular fora da rodinha. A gente começa a querer ser os nossos próprios oleiros. Nós temos que nos colocar em nosso lugar. Quem é o oleiro? Deus. E quem é o barro? Sou eu. Senhor, tu és o oleiro e eu sou o barro. O que o oleiro faz? Molda o barro. E o que o barro faz? Fica quietinho e deixa se ser moldado. Mas a gente muitas vezes é teimoso e quer pular para fora disso. Sabe, a Bíblia é um livro de vida. A Bíblia fala muito a respeito da vida eterna, de liberdade, mas é muito interessante que a vida que nós temos veio por meio da morte de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós hoje não teríamos vida. Mas ele morreu e venceu a morte e ressuscitou. Da mesma forma, se a Bíblia diz que se um grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele não vai produzir fruto. Se nós não decidirmos morrer para a nossa vida velha, se nós não decidimos morrer para aquilo que ficou para trás, para a nossa vida a ser, antes de Cristo, tá? E nascer para a nossa vida descer, depois de Cristo, aí a coisa não vai funcionar. Eu preciso decidir morrer para mim mesmo, para que eu experimente, sabe o quê? O poder da ressurreição de Jesus na minha vida. Jesus morreu e venceu a morte, ressuscitou. Este poder que ele tem, o poder que Deus tem e usou para ressuscitar Jesus, é o mesmo poder que ele usa para fazer renascer as nossas vidas. Mas para que haja renascimento, para que haja vida, precisa haver morte. Morte do nosso velho homem. A Bíblia diz que nós precisamos nos despir, deixar o velho homem para trás, a velha criatura. A Bíblia diz que em Cristo nós somos novas criaturas. E o passado fica para trás. Tudo se faz novo na nossa vida. Mas existe a nossa parte. Sabe, nós precisamos deixar o passado para trás. Nós precisamos deixar a antiga maneira de viver, a antiga maneira de olhar e de ver as coisas e nos colocar submetidos ao oleiro. Quero que você pegue um texto comigo. Não precisa pegar, desculpa, tá? Esse texto a gente não precisa pegar, só acompanha aqui atrás, tá? Vai ficar mais fácil, é só para a gente entender uma coisa aqui. Diz assim, Isaías 64, capítulo 8. Isaías 64, 8. Diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Isaías, um outro profeta aqui usando essa metáfora do barro e do oleiro, ele diz: Senhor, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Você precisa entender espiritualmente essa verdade. O que é ser barro e o que é ser oleiro. É reconhecer quem Deus é e reconhecer quem você é diante de Deus. Se você souber quem Deus é e quem você vai conseguir se submeter à vontade dEle. Portanto, o chamado do Senhor é: submeta-se ao oleiro. Um barro é maleável. Sabe, o barro é molhado para que ele fique bem molinho, para que ele fique bem maleável, para que ele possa ser trabalhado, para que facilmente ele possa ser moldado de acordo com a vontade do oleiro. E muitas vezes o oleiro permite ou usa situações das nossas vidas para nos moldar, para que a gente fique mais maleável na sua presença. Sabe, muitas coisas acontecem ao nosso redor, muitas coisas acontecem conosco, com as pessoas, muitas situações se apresentam e o Senhor utiliza dessas situações para quê? Para moldar você. Às vezes dói um pouquinho. Né? Imagina você ali como um barro, girando sem parar, ficando meio tonto assim, e aí às vezes o oleiro aperta, e às vezes o oleiro solta. E às vezes ele aperta, e às vezes ele solta. Mas qual é o objetivo dele? Fazer um vaso bonito, fazer um vaso que tenha utilidade. Às vezes as pressões da nossa vida vêm,
né, as situações do dia a dia, as pressões lá na tua família, em casa, lá no teu trabalho, injustiças às vezes acontecem, pessoas são colocadas às vezes no nosso caminho, são usadas para quê? Para trabalhar na nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas concorrem, quer dizer, elas cooperam juntamente, elas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos submetidos a muitas e muitas situações na nossa vida. Quem já se sentiu pressionado pelo dia a dia? Vamos ver. Quem já se sentiu? Eu tenho certeza que você já se sentiu. Às vezes na área da saúde, às vezes na área familiar, às vezes tragédias acontecem, às vezes situações se apresentam e a gente fica pressionado por tudo isso, a gente fica apertado por tudo isso. Mas nós temos que entender qual é a nossa parte. Qual é o que Deus quer fazer e o que nós temos que fazer. A verdade é o seguinte: nós vivemos em um mundo espiritual, que é mais real do que o mundo natural. E nós temos sim, e nós falamos já várias vezes a respeito disso, um inimigo, que anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar e alcançar vantagem sobre nós. Nós temos sim um inimigo. E quando essas pressões do dia a dia se apresentam, quando as dificuldades, quando as coisas do dia a dia se apresentam, esse inimigo visa utilizar essas situações para te pressionar, para fazer você desistir, para fazer você pular fora do torno do oleiro, para fazer você desistir de ser moldado por ele, para fazer você querer voltar lá para o barro. Sabe por quê? Porque lá no barro, quietinho, ninguém mexe com você. Lá no barro, longe do oleiro, parece que é tudo mais fácil. Seguir o curso, seguir essa vida. Mas não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso. Por isso nós temos que entender que temos sim um inimigo. E nós temos que fechar as brechas na nossa vida para que esse inimigo não alcance vantagem. Nós temos que reconhecer Jesus em todas as áreas. Nós temos que passar a obedecer a Deus. Nós temos que resistir ao inimigo em nome de Jesus, substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. E assim a Bíblia diz que o inimigo não alcançará vantagem sobre nós. O inimigo não vai alcançar vantagens sobre nós. Mas nós temos que também nos submeter a Deus, nos submeter ao oleiro. Entender que Deus usa as situações difíceis da nossa vida para nos moldar para algo muito maior. Deus usa as situações aparentemente complicadas, aparentemente que nos pressionam, que nos apertam, porque Ele tem algo muito melhor para nós. Imagina se o oleiro ficasse com dó do vaso, do barro. Eu não vou apertar você, meu barrinho, porque senão você não... para não fazer você sofrer um pouquinho. E aí o que vai acontecer? Não vai ter vaso. Não vai ter. O produto final não vai acontecer. Mas Deus, porque nos ama, Deus muitas vezes nos aperta. Deus muitas vezes usa situações ao nosso redor, permite que coisas aconteçam, né, no nosso mundo natural. Para quê? Para nos formar. A Bíblia diz que existem vasos para honra e vasos para desonra. E você foi chamado pelo Senhor Jesus, através dele, para ser um vaso para a honra de Deus. Você foi chamado para ser um vaso com propósito, um vaso que esteja cheio da presença de Deus. Mas nós não podemos espernear, nós não podemos ficar rebeldes diante do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente é confrontado pela palavra de Deus, e talvez seja esse o ponto crucial para as nossas vidas. Nós passamos a conhecer Jesus, entendemos, gostamos muito daquilo que a gente ouve a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua palavra, mas a palavra nos move de lugar. Sabe, a palavra, ela confronta. A Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes, que vai, cortante, vai lá dentro e faz dividir as nossas intenções. A palavra de Deus vai profundamente e quer nos mudar de lugar, quer nos levar para mais perto de Deus. Os nossos pensamentos, às vezes, não são os pensamentos de Deus. Os nossos sentimentos, muitas vezes, não são os sentimentos de Deus. E, consequentemente, as nossas atitudes não são as atitudes que Deus quer que a gente tenha aqui nessa vida. E nós temos que nos deixar ser moldados pela palavra de Deus. Nós temos que nos deixar ser trabalhados pelo oleiro.
Ele quer mudar você para muito melhor. Mas nós somos tentados dia após dia a querer traçar o nosso próprio caminho, a fazer a nossa própria... Não, eu entendo das coisas, eu sei isso, eu sei aquilo. Ah, mas isso não importa, aquilo não importa. Por isso que nós temos que correr para a palavra de Deus, temos que correr para o Senhor e entender o seu caráter. Nosso Deus não é um Deus de escravidão, mas é um Deus de liberdade. Por isso ele diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um Deus de amor. Deus é Deus em si mesmo. Ele existe por Ele mesmo. Ele não necessariamente precisaria de nós, mas Ele nos dá a oportunidade de estar perto dEle. E um Deus tão grande demonstra o seu amor por nós e diz, eu quero você. Eu quero você perto de mim, eu quero você ao meu lado, eu quero você vivendo junto comigo, fazendo a minha vontade. Nós temos falado bastante a respeito de uma frase, ou 3 frases, que resumem muito bem quem é Deus para nós. O que nós pensamos a respeito de Deus? Vamos repetir? Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Mais uma vez, Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Essas verdades mudam a gente de lugar. Eu já passei por situações complicadíssimas da minha vida, situações terríveis em que parecia que eu não ia aguentar a pressão que estava sendo exercida, na área da saúde, da minha família, em que tudo parecia escuro ao redor, situações complicadíssimas em que a gente olharia e falaria, olha, meu Deus, que opressão, que coisa ruim, eu quero pular fora dessa roda. Eu não quero mais esse negócio, essa pressão está muito grande para cima de mim. Mas várias vezes, pela graça de Deus, eu consegui olhar para quem é meu Deus. Eu consegui lembrar e entender na minha vida aquilo que o apóstolo escreveu, dizendo, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço meu Deus. E eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus me ama, e eu sei que Deus cuida de mim. Isso é verdade, apesar das coisas que possam estar acontecendo ao meu redor. Essa verdade de Deus já me libertou de muitas mentiras do inimigo e tem poder de libertar a tua vida também. Quando as coisas complicam ao nosso redor, quando as pressões aparecem, nós podemos escolher pular fora da roda, ou nós podemos escolher, Senhor, eu me submeto a Ti. Pode apertar, Senhor, que eu sei que quanto mais o Senhor apertar, mais bonito vai ficar o vaso. Senhor, pode pressionar, Senhor, pode moldar, Senhor, pode fazer a Tua vontade na minha vida, porque eu sei que o Senhor é bom, que o Senhor me ama e que o Senhor cuida de mim. Aplique isso na tua vida dia após dia. Não lute contra Deus, não questione. Romanos capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste dessa forma? Mas às vezes a gente faz isso. Nós, como seres criados por Deus, queremos ensinar Deus a ser Deus. Queremos dizer para Ele como é que as coisas devem funcionar, o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer na nossa vida. O que pode, não, isso não pode acontecer comigo. Essa situação não pode ocorrer na minha vida, mas Deus é Deus. Deus é o oleiro e você é barro. Por isso que eu disse que é importante nós sabermos qual é o lugar de Deus e qual é o nosso lugar. O nosso lugar, quando nós estamos na mesa de oleiro, é um lugar de humildade. A gente é apertado para um lado, apertado para o outro. Às vezes a palavra de Deus confronta as nossas práticas de vida, confronta a nossa maneira de pensar a respeito das situações, confronta muitas vezes o nosso próprio caráter, quem nós somos. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz as coisas dessa forma. E Deus diz, eu sei, mas eu tenho um caminho para você que é muito melhor. E sabe por que eu sei que é melhor? Porque eu sou oleiro e vocês são barro. É isso que nós temos que entender. Quando nós entendemos o princípio, o final fica fácil. Quando eu entendo que Deus me ama e que Ele quer me formar segundo a sua vontade, não fica difícil entender por que a palavra de Deus nos confronta. Não fica difícil entender por que as situações ao nosso redor são usadas para nos moldar dia após dia. A verdade é, Deus é amor. Deus te ama. E quem ama, cuida. Quem ama, trabalha. Quem ama, se importa. E por Deus se importar contigo, por Deus te amar tanto, Ele quer trabalhar na tua vida. E você precisa se submeter a Ele.
A Bíblia diz em Isaías 64:4, o mesmo capítulo em que Isaías chega àquela conclusão: Senhor, nós somos barro e tu és oleiro. Um pouquinho antes dessa conclusão, ele diz isso aqui, 64:4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, ou que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Quem é esse Deus? O Deus Todo-Poderoso que trabalha a favor daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele. Não vai encontrar em lugar nenhum um Deus tão bom, um Deus que ama, um Deus que está perto, um Deus que se importa, um Deus que quer nos moldar de acordo com a sua vontade. Mas qual é a minha parte? A minha parte é me submeter. Diga assim: eu preciso me submeter. Eu preciso, não tem outra solução para nós. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Isso muitas vezes envolve arrependimento. Arrependimento, essa é a chave para se submeter a Deus. Arrependimento é reconhecer que a minha maneira de fazer não é a maneira de Deus. Que a maneira como eu faço as coisas pode não ser a maneira que Deus tenha para que eu faça. A maneira como eu falo com as pessoas pode não ser a maneira certa, a maneira de Deus. A maneira como eu penso a respeito da vida, a respeito das situações, pode não ser a maneira de Deus. A maneira como eu trato a minha esposa, a minha filha, pode não ser a maneira que Deus tem para mim. A maneira como eu lido com o meu trabalho pode não ser a maneira que Deus tem para mim. A maneira que eu administro as minhas finanças pode não ser a maneira que Deus tem para mim. A maneira como eu lido com as pessoas e com as pressões que vêm de fora pode não ser a maneira de Deus para mim. Eu preciso me arrepender de tentar viver independente de Deus e dizer: Senhor, eu sou barro e tu és oleiro. E se eu sou barro, eu vou me colocar no lugar do barro, porque o Senhor é oleiro e o Senhor vai trabalhar o barro, e grandes coisas vão acontecer na minha vida. Porque se eu me submeter a Deus, se eu me colocar no lugar do barro, o vaso vai chegar. Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada pela metade. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, Deus tem um caminho para você. Deus tem crescimento para você. Deus tem mais amanhã do que hoje, depois de amanhã do que amanhã. Dia após dia, Deus quer trabalhar na tua vida. Dia após dia, Deus tem um pouquinho para moldar através, na sua vida, nas coisas que cercam e estão à tua volta. Mas você precisa se submeter a Ele. Sabe, Deus dá um acabamento muito bom à sua obra. Você imagina, né, o Deus que formou o universo, o Deus que esculpiu todas aquelas cachoeiras maravilhosas, os vulcões, os oceanos, as praias, as florestas. É o mesmo Deus que quer trabalhar contigo. De uma forma espiritual, mas Ele quer trabalhar contigo. Ele quer dar acabamento para você. E às vezes, sabe, Deus usa algumas espátulas. O oleiro usa umas espátulas. Sabe fazer aqueles desenhinhos bonitinhos nos vasos? Né? Imagina um vaso girando, eles colocam a espátula e vão desenhando. E aquilo vai ficando bem bonito, vai ficando uns desenhos maravilhosos no vaso. Às vezes Deus usa pessoas ao nosso redor. Deus usa situações. Deus usa espátulas. Deus usa palavras. Deus usa acontecimentos na nossa vida. Deus usa coisas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente encontra, usa a palavra dele, usa o TSD, o tempo a sós com Deus, usa uma palavra lá no pequeno grupo, usa uma palavra aqui no culto, usa uma palavra de um amigo teu, usa qualquer coisa para te moldar, para dar acabamento a você, para tirar muitas vezes os entulhos que ainda ficam. Sabe, um barro está lá no chão, está misturado com muita coisa. Às vezes vem, eu pesquisei esse respeito, às vezes vem pequenos insetos junto, e ele tem que tirar. Às vezes vem pedaços de galho junto, ele tem que ser tirado. Pedrinhas atrapalham o vaso e tem que ser tiradas. E Deus usa o que precisar usar para te trabalhar. E você precisa entender: Senhor, trabalha em mim mesmo. Eu quero me submeter. Se tem alguma coisa dessa na minha vida, tira mesmo. Eu quero me arrepender disso. Eu quero viver sem essas coisas. Eu quero ser purificado por Ti. Eu quero ser um vaso para honra. E Deus quer fazer isso contigo. Deus quer que você seja um vaso útil. Deus não faz nada sem utilidade, sem valia. O oleiro dá utilidade ao vaso. Então, seja útil diante dele. Olha o que diz 2 Timóteo 2, 21.
Diz assim: se alguém se purificar destas coisas, está falando a respeito das impurezas, das coisas do mundo e tudo mais, tá? Está falando a respeito daquelas coisas que ficam grudadas no vaso, na nossa metáfora aqui. Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O Senhor quer te usar. Para que serve um vaso, gente? Basicamente para duas coisas. Ou ele serve para enfeitar algum lugar, né? Ou ele serve para conter algo dentro dele. Ou uma flor, ou um vaso para levar água, ou um jarro de barro para levar algum líquido, alguma água. Naquele tempo, as coisas preciosas para eles, o óleo, o vinho, tudo mais, eram guardados nesses jarros de barro. Quer dizer, um vaso tem utilidade, levar alguma coisa dentro dele. Sabe o que Deus quer que você leve dentro de você? A palavra dele, a vida dele. Ele quer te encher da vida dele, ele quer te encher da sua palavra. Para quê? Para que quando você esteja perto de outros vasos que de repente não estão tão cheios assim, o que você vai fazer? Derramar neles. E aí em outro momento, você precisa ser cheio. E aí Deus usa outros para derramar dentro de você. E a gente vai derramando a glória de Deus. E a gente vai se enchendo daquilo que Deus tem para nós, e nós vamos nos esvaziando, servindo aos outros, falando da palavra de Deus. Nós vamos pregando Jesus com as nossas palavras, com os nossos atos, com a minha maneira de agir no dia a dia, a maneira como que eu lido com as situações, com as coisas, vai influenciar outras pessoas e vai encher o vaso delas. E Deus sempre tem mais para você. Sempre vai ter mais para você. Deus ama quando nós nos esvaziamos o nosso jarro, porque Ele tem mais para encher. E tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais, sempre mais, para que você reflita a sua glória, para que você derrame sobre as outras pessoas. Esse é o propósito de Deus, esse é o produto final. Como Deus quer que você se enxergue diante dEle, como um vaso cheio, como um vaso bonito, adornado por Ele, cheio, derramando sobre a vida de outras pessoas, enchendo o mundo, enfeitando esse mundo para a honra e glória do Senhor. É assim que Deus quer que você se enxergue, é assim que Deus quer que você se veja. Esse é o produto final, mas existe um caminho para chegar lá, existe um caminho. Aqui diz, no versículo que nós lemos lá de Jeremias, capítulo 18, diz no versículo 2 assim, no versículo 1 diz que ele foi à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando, e diz assim no versículo 2, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Quer dizer, o oleiro estava trabalhando com um vaso, e esse vaso se estragou no meio na sua mão. Às vezes, quando o oleiro está trabalhando com o vaso, um lado fica maior que o outro, ou o barro vai para cá, o barro vai para lá, o barro quer fugir da roda. Sabe o que ele tem que fazer? Ele refaz esse vaso inteirinho. Ele refaz inteirinho. E quando um vaso já feito, se quebra, ele pode ser moído e pode ser reaproveitado para fazer outro vaso e assim por diante. Aqui Deus estava falando para o povo de Israel, dizendo que eles tinham se estragado, que eles tinham fugido dos caminhos do Senhor, que eles tinham abandonado Deus para servir outros deuses, para servir a outras coisas que não eram a Deus, e Deus queria fazer isso com eles. Deus queria quebrá-los para que pudesse moldar eles de novo. Aplicando isso aos nossos dias, ao Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós, nós podemos dizer que o Senhor Jesus quer moldar, nos fazer de novo nas áreas que estão quebradas da nossa vida. Às vezes, por tudo aquilo que eu mencionei aqui, talvez aquilo que o Espírito Santo esteja falando contigo, você se sinta quebrado, você se sinta rachado pelas situações da vida, se sinta ferido pelas pessoas, pelas coisas, o coração às vezes que está amargurado com alguma pessoa, com alguma situação, está pressionado pelas dificuldades da vida, e você às vezes não aguenta a pressão e pula fora. E se sente distante de Deus, se sente longe dessa roda, pelo próprio pecado, pelas próprias impurezas que estão ali. A verdade é que Deus quer te transformar. Deus quer te refazer.
Deus quer te tornar um vaso para a honra dEle, para a glória dEle. Deus quer olhar e ajudar você a enxergar as áreas da tua vida em que estão quebradas, as áreas da tua vida que estão feridas, que estão distantes de Deus, e trazer você para o centro. Trazer você para a sua roda, para que Ele possa te moldar segundo a sua vontade.